Muitas pessoas têm me pedido para fazer esse vídeo sobre a Lei Rouanet. Então eu decidi fazer, já que eu trabalho com isso há quase 30 anos no Brasil, eu acho muito importante uma opinião de alguém que está trabalhando diretamente com a lei, que pratica isso diariamente e que entende como ela funciona, né? A teoria da lei é uma coisa e a prática acaba sendo outra, não muito diferente do que está escrito na lei, mas algumas coisas a gente depende do fator humano, das pessoas que trabalham na Secretaria Especial de Cultura, antigo Ministério da Cultura. Então a gente tem o fator humano que contribui para muitas coisas que não estão no papel. Então, eu vim falar para vocês o seguinte: qualquer lei de incentivo fiscal, qualquer lei de renúncia fiscal que incentive as empresas a fazer investimento social privado, ou seja, que incentive investimentos fora daquilo que as empresas têm o seu objetivo comercial, ou seja, fazer produtos e serviços e fazer as pessoas comprarem, é positivo para o país. Seja em cultura, seja em esporte, seja na questão de idoso, seja em qualquer causa social que traga benefícios sociais reais para a sociedade. Então, eu queria muito que vocês entrassem na Lei Rouanet, entrassem na Lei do Esporte e lessem a lei. Né? A gente tem muita coisa acontecendo, muitos comentários absurdos na internet, muito das tais fake news, né? E muito político desinformado sobre a Lei Rouanet. Eu ouvi uma frase falando que a Lei Rouanet foi moralizada. Olha, eu acho então que a gente vai ter que moralizar todos os governos estaduais e municipais também. Porque os cachês que esses governos pagam para as festas e para os artistas que fazem festas e shows nessas cidades, eles beiram aí mais de 100 mil reais. Né? Então, se a gente estiver falando de moralizar, a gente vai ter que começar pelos governos, porque a Lei Rouanet ela não permite cachês tão altos assim. Claro que, se você justificar um cachê um pouco mais alto do que existe no padrão de salários e tetos que existem na lei, você consegue justificar. Não dá para pagar 3 mil reais para um artista fazer um trabalho de várias horas por dia durante um mês. Né? Aí a gente está querendo voltar para a época da escravidão. Então, eu queria muito deixar claro para vocês que, se vocês querem falar sobre lei, entender a lei ou dar algum tipo de opinião, inclusive vocês políticos, por favor, leiam a lei com um pouco mais de atenção. Nem todo mundo que usa a lei é corrupto, nem todo mundo que usa a lei quer ficar milionário às custas de verba pública. Muito pelo contrário. A maioria das pessoas que usam a lei, que é um direito usar a lei, usam para fazer trabalhos incríveis, para trazer coisas incríveis para a sociedade e principalmente para melhorar o país. Então é importante que você, antes de dar uma opinião tão absurda sobre uma lei de renúncia fiscal, entenda que as leis de renúncia fiscal, elas ajudam muito, mas muito mesmo o nosso país, as sociedades, as comunidades, os artistas e os profissionais que trabalham não só com cultura, mas em todas as outras áreas e acabam não tendo o respaldo verdadeiro de um governo decente. Então, é muito importante que a gente entenda primeiro as coisas antes da gente dar opinião. Quando um projeto é aprovado numa lei de incentivo fiscal, é importante dizer que, se ele foi aprovado, ele está dentro dos critérios da lei. Em quase 30 anos que eu estou trabalhando com lei de incentivo fiscal e terceiro setor, eu nunca vi uma lei ser aprovada, um projeto ser aprovado numa lei e levar o carimbo de renúncia fiscal se ele não estiver de acordo com a lei. Muito pelo contrário. A gente que elabora projeto e coloca projeto nessas leis, a gente sofre um pouquinho e tem sofrido muito mais nos últimos anos. Por quê? Porque os pareceristas que trabalham com projetos, em sua maioria, não entendem de projetos. E aí eles pedem para a gente mandar ou fazer coisas que a gente já fez e que a gente já mandou. E aí a gente fica num processo de retrabalho para conseguir fazer a aprovação de uma lei de incentivo fiscal. É importante entender que as leis de renúncia ou de incentivo fiscal, como você quiser chamar, né, elas estão ligadas a causas sociais e a projetos de investimento social privado que não tem nada a ver com a área comercial das empresas. Pelo contrário, as empresas escolhem causas sociais e fazem investimentos, claro que renunciando uma parte do seu imposto. A gente não está falando do dinheiro da empresa, mas do dinheiro do imposto a pagar, uma parte do imposto de renda devido investido nesse projeto. E aí ela pode sim ter benefícios, porque a lei permite, de patrocínio quando ela escolhe essa modalidade, porque existe a modalidade de doação também. Mas a modalidade de patrocínio permite
que o patrocinador apareça, que ele tenha visibilidade, que ele tenha espaço para mostrar a sua marca. Então, aqui ninguém está fazendo uma coisa errada, né? As pessoas leem uma matéria, ou algum jornalista acaba fazendo uma matéria errada, falando, fulano está se beneficiando da lei. Escuta, se a lei foi aprovada, é porque existe alguma coisa interessante naquele projeto para democratizar o acesso, seja a cultura, seja o esporte, seja a causa que a lei está falando. Então, é muito importante que antes que a gente saia batendo em todo mundo, a gente entenda como as coisas funcionam e comece a ter um pouco mais de solidariedade com as artes, com as coisas que o país tem precisado ultimamente para poder ter um pouco mais de leveza, né? Para que a gente possa, inclusive, andar todos juntos de mãos dadas. Quando a gente olha só para o nosso umbigo e quando a gente sai criticando todo mundo sem saber o que está falando, a gente só piora as coisas, né? Então, obrigada. Se você tiver mais alguma dúvida, é só mandar para mim que eu estou aqui para ajudar. Um abraço.